Missão. No Rokuira, o dia começou sob o sol quente para Kunishige e seu filho, Shihiro. Kunishige é conhecido como o mais famoso ferreiro de espadas de seu país, criando katanas especiais usando seu método exclusivo. Shihiro treina diligentemente com seu pai todos os dias. Quando Kunishige está trabalhando, ele está em um modo sério, o que contrasta muito com sua personalidade habitual. Shihiro costuma achar isso um pouco estranho, especialmente quando Kunishige conversa com o peixe dourado que eles mantêm, um hábito peculiar que ele adquiriu. Um dia, Kunishige voltou para casa com alguns peixes dourados que havia adquirido do polidor de espadas. Shihiro não ficou entusiasmado, pois sabia que acabaria cuidando deles. Acreditava-se que o peixe dourado vermelho trazia boa sorte, o preto afastava o mal e o de 3 cores era simplesmente incrível. Lidar com os caprichos e as responsabilidades do pai dessa forma às vezes se mostrava uma tarefa árdua para Shihiro. Enquanto os dois estavam absortos em suas brincadeiras habituais, um rosto familiar apareceu de repente na reunião. Shiba, um velho amigo de Kunishige, apareceu para uma visita, como fazia com frequência. Trazendo algumas lembranças, ele entrou em uma discussão com Kunishige sobre o tumulto contínuo da cidade. De maneira divertida, Shiba até fez uma comparação de altura entre ele e Shihiro. Durante essa visita, Shiba falou sobre a fama de Kunishige durante a Guerra de Seitei há 15 anos, quando ele foi considerado um herói, pois a espada que ele forjou teve um papel crucial no fim da guerra. Shihiro já tinha ouvido essa história inúmeras vezes, além de comparações constantes entre ele e seu pai. Depois que Shiba foi embora, Kunishige compartilhou um momento com seu filho, que acabará de completar 15 anos, discutindo a aspiração de Shihiro de se tornar um ferreiro de espadas. Kunishige levou Shihiro a uma sala onde uma katana repousava em um altar. Era uma das espadas que ele havia forjado antes de Shihiro nascer, uma arma usada durante a guerra. Ao segurar a katana, Kunishige refletiu sobre como as katanas, embora fossem ferramentas para salvar vidas, também podiam ser instrumentos de morte. Os ferreiros eram responsáveis pelas consequências das katanas que criavam. Em um golpe rápido, ele cortou um suporte de bambu diante do altar, enfatizando que as katanas, nas mãos erradas, podem tirar vidas inocentes. Os espadachins devem sempre levar isso em consideração. Kunishige perguntou a Shihiro se ele poderia suportar o peso de produzir e confiar uma katana a alguém, sabendo o impacto que ela poderia ter. Shihiro, embora inseguro, se comprometeu a assumir essa responsabilidade. Depois da conversa, Kunishige disse ao filho para voltar ao trabalho. 38 meses depois, o Korogumi, uma organização Yakuza, está executando a eliminação de um grupo de pessoas associadas a um determinado movimento. Entre eles, havia uma única vítima, maltratada e amarrada. Essa vítima contou como sua cidade, outrora pacífica, havia caído no caos após a infiltração dos Korogumi, que recorreram à violência e assumiram o controle da terra e da riqueza. O chefe da Yakuza desse grupo de assassinos deu um forte tapa na vítima enquanto insinuava que um poder superior apoiava suas ações. Quando a vítima mencionou a possibilidade de envolvimento de feitiçaria, um homem de boné, sentado em uma plataforma dentro do prédio, interveio. Ele achou as palavras da vítima intrigantes, e uma raiz incomum começou a surgir perto do rosto da vítima. Descendo até o nível da vítima, o homem de boné perguntou se a vítima já havia se deparado com feitiçaria antes. Ele enfatizou que a bravura muitas vezes tinha suas raízes na ignorância, enquanto galhos pontiagudos começavam a apertar a vítima. Voltando sua atenção para o chefe da Yakuza, o homem de boné afirmou que o método usado era irrelevante, desde que recebessem o pagamento. No entanto, ele expressou preocupação com a organização do chefe da Yakuza, principalmente com os novatos. Com um misterioso gesto de mão, possivelmente sugerindo um tipo de feitiçaria, ele partiu, deixando algumas chamas em seu corpo ao sair da área. Shihiro estava sentado em um trem que ia para uma determinada cidade quando Shiba se aproximou dele, mastigando um pouco de peixe grelhado. Shihiro mencionou que eles deveriam se encontrar na estação e não pôde deixar de se perguntar como ele nunca tinha visto ninguém comendo peixe grelhado casualmente enquanto andava por aí. Shiba se ofereceu para dividir um pouco com Shihiro, sentando-se na frente dele, mas Shihiro recusou.
Enquanto Shiba continuava a saborear seu peixe grelhado, ele comentou sobre a cicatriz proeminente na parte superior esquerda do rosto de Chihiro, sugerindo que ela poderia ser removida, pois era bastante perceptível. Chihiro explicou que, todas as manhãs, quando via a cicatriz no espelho enquanto lavava o rosto, ela servia como um lembrete constante de um dia específico, enchendo de ressentimento a cada manhã. Shiba apontou que esse rancor de longa data poderia ser potencialmente prejudicial a Chihiro, o que levou Chihiro a perguntar se Shiba pretendia impedi-lo. Os dois chegaram a uma cidade que Shiba apresentou como sendo governada pelo grupo Kurogumi Yakuza. Chihiro perguntou se a Yakuza tinha alguma ligação com um determinado grupo de indivíduos. Shiba admitiu que não tinha certeza absoluta, mas essa era a única pista que tinham até o momento. Chihiro sugeriu que eles avaliassem se os Yakuza eram indivíduos razoáveis antes de se envolverem com eles. Enquanto isso, os moradores das proximidades estavam discutindo a visão sombria de vários corpos enforcados na entrada de um enorme portão Tori. Esses corpos estavam associados a um grupo conhecido como Movimento Anti-Kurogumi, e estava claro que eles tiveram esse destino horrível por se oporem aos Kurogumi. Shiba observou que essas gangues geralmente usavam essas exibições como um aviso para impedir a interferência, o que implicava que o grupo poderia ser implacável. Chihiro, visivelmente irritado com a visão dos corpos mortos, perguntou sobre a localização da base da gangue e pediu que Shiba o levasse até lá. Do lado de fora da base da Kurogumi Yakuza, alguns membros do grupo estavam sentados casualmente, vigiando a entrada enquanto discutiam sua disposição de eliminar qualquer pessoa ousada o suficiente para se intrometer. No meio da conversa, uma espada de repente atingiu um dos membros da Yakuza, cortando fatalmente a garganta da pessoa sentada à sua frente. Esse ataque surpresa foi realizado por Shiba, que sinalizou para Chihiro que ele lidaria com esse grupo de homens. Chihiro, aparentemente aparecendo do nada, pulou na mesa de outro grupo de membros da Yakuza. Com um pedido de desculpas estranhamente educado por interromper a conversa, ele começou a eliminar metodicamente cada um deles, cortando suas gargantas e não deixando nenhum deles vivo. A vítima permaneceu no chão, encurralada pelo chefe da Yakuza, que havia trazido ameaçadoramente seu único membro da família, sua irmã mais nova, para o tenso confronto. Essa situação fez com que a vítima gritasse de medo e, por fim, cedesse, concordando em compartilhar todas as informações que possuía. No entanto, a conversa foi abruptamente interrompida quando um dos homens que havia aberto a porta de entrada foi repentinamente derrubado e outro teve sua mão decepada. Essa reviravolta inesperada causou um arrepio na espinha do chefe da Yakuza, que perguntou com urgência sobre a identidade do recém-chegado. Ele também se preocupou com os guardas que estavam do lado de fora, sem saber que Shiba e Chihiro já haviam se encarregado deles um pouco antes. Em uma resposta um tanto brincalhona à pergunta do chefe, Shiba disse que seus homens estavam, de fato, relaxando. Ele então informou a um dos guardas sobreviventes do lado de fora que Chihiro não era outro senão o filho de Kunishige, o renomado mestre espadachim famoso por sua técnica única e incomparável. Quando Chihiro entrou no prédio, ele expressou sua intenção de fazer uma pergunta, deixando claro que não poderia permitir que nenhum deles empunhasse uma katana. Em resposta a isso, o chefe da Yakuza prontamente ordenou que seus homens atacassem Chihiro. Enquanto isso, Shiba, que permaneceu do lado de fora, explicou que Kunishige havia infundido feitiçaria na katana de Chihiro. Essa katana era única e possuía poderes especiais devido à lâmina de encantamento usada, criada por Kunishige. Chihiro, agora em uma postura pronta para o combate, segurou firmemente sua katana e entoou a palavra Enten enquanto tirava a espada da bainha. Essa ação invocou um peixe dourado de 3 cores, cuja aura se fundiu com a katana. Era a última katana criada por seu pai, a que Kunishige havia sacrificado sua vida para criar. Com mais um encantamento de Black, Chihiro cortou rapidamente sem esforço todos os homens à sua frente, aparentemente sem nem mesmo fazer contato com eles usando a espada. Em seguida, ele saltou no ar e desferiu golpes decisivos, acabando com a vida de todos os seus adversários com a pronúncia de Nishiki. Enquanto Chihiro eliminava a maioria dos homens e Shiba se juntava a ele no saguão do prédio, que agora testemunhava uma cena horrível de sangue e membros da Yakuza mortos, Chihiro tinha um objetivo específico em mente. Ele poupou a vida do chefe da Yakuza momentaneamente para obter informações sobre os Ishaku, um grupo de feiticeiros que apoiava a Yakuza. Inicialmente,
O chefe da Yakuza fingiu ignorância, mas as palavras e o olhar intenso de Shihiro logo acabaram com sua pretensão. Shihiro deixou claro que os subordinados do chefe haviam encontrado seu fim, esperando-o na vida após a morte. Enquanto isso, Shiba ajudava uma vítima cortando os laços que a prendiam. Com a voz trêmula, o chefe revelou que os Ishaku não eram inimigos comuns, eles eram monstros. Shihiro, sem se deixar abater por essa descrição, questionou a perspectiva de sanidade do chefe e declarou sua disposição de enfrentar esses supostos monstros de frente. Para ele, a natureza monstruosa deles não importava, ele estava preparado para acabar com eles de qualquer maneira.